Abram suas Bíblias, querido, livro de Deuteronômio, capítulo 11. Nós leremos os versos 18 e 19. Deuteronômio, capítulo 8, Deuteronômio, capítulo 11, versos 18 e 19. Ainda existem algumas Bíblias sendo abertas. Eu quero que você se atente para aquilo que Deuteronômio, capítulo 11, versos 18 e 19. Diz assim um texto: Ponde, pois, estas minhas palavras no coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os seus olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando dela assentada em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Pai, esta é a tua palavra, ministra no nosso coração nessa manhã, pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esta é a palavra de Deus revelada a nós, voz de Deus numa linguagem humana, para mim e para você. E essa semana eu estava lendo algumas coisas e eu me deparei com um artigo. Minha esposa está preocupada com esse nome que é muito difícil, de uma chilena com o nome de Lan Xin. E chamou minha atenção as suas palavras, e ela dizia assim: hoje eu tenho diversas Bíblias na minha prateleira, e é uma maravilha ter tanta escolha, a ponto de, por vezes, não saber qual delas escolher. Mas há um exemplar da Bíblia muito antigo e gasto até com folhas caindo, do qual jamais vou me separar, pois todas as vezes que os meus olhos a veem, lembro-me da sua história e dos anos terríveis que vivemos nesse tempo. Essa jovem, essa moça, ela conta a história de um tempo em que, na China, os governantes daquele país tomaram uma decisão que iriam expulsar alguns espíritos daquele país, através de crenças antigas e de costumes antigos. E para isso eles precisariam tirar todo espírito de religião que estava pairando sobre o país, sobre a nação. E começou a perseguição algumas religiões, e uma dessas religiões era o cristianismo. E essa moça conta a história da sua mãe, que por vezes ela via debruçada numa Bíblia. Ao chegar do trabalho, a sua mãe investia fazia suas tarefas rapidamente e ia para a palavra, e às vezes ela dormia, sua mãe estava lendo, e quando ela acordava no outro dia, a sua mãe estava já lendo a sua Bíblia, debruçada na palavra de Deus. E essa jovem conta que esse tempo foi um tempo muito difícil, porque os governantes levantaram algumas comissões para que entrassem nos lares e pudessem identificar qualquer indício de outra religião que não fosse a do próprio governo da China. E uma dessas era a religião cristã. E todos os crentes que tinham Bíblias, eles recolhiam as Bíblias e queimavam as suas Bíblias. Eles recolhiam, tiravam dos lares e queimavam. E como muitos daquelas pessoas amavam as Escrituras Sagradas, né, amavam a busca e o ouvir a palavra de Deus, essa jovem conta que algumas famílias começaram a esconderem suas Bíblias em lugares secretos, para que eles não pudessem tomar essa palavra deles, e eles tivessem o privilégio de ler essa Bíblia. E ela conta que, numa das vezes, um dos seus vizinhos eram cristãos, e eles chegaram lá, e a sua família começou a orar para que as Bíblias não fossem localizadas, e aquela família foi torturada até que eles entregassem as suas Bíblias.
E a família dela começou a ser pressionada em relação a isso, até que um dia eles foram chamados numa reunião e disseram que se eles não entregassem suas Bíblias, eles sofreriam consequências trágicas. E a história dessa jovem, ela disse que a sua mãe voltou para casa desesperadamente, e ela pegou um vaso de planta que estava no jardim, e ela arrancou aquela planta pela raiz, fez um buraco, e ali ela enterrou a sua Bíblia, e depois ela colocou a planta de volta, para que não tivesse nenhum vestígio de buraco, nada, e as pessoas não encontrassem a sua Bíblia. Mas eles começaram também a cavar os jardins. Isso trouxe um desespero total para a família, até que ela, movida de preocupação com isso, pegou um dia à noite a Bíblia e saiu com uma pá na mão e a sua Bíblia debaixo do braço, e encontrou um lugar bem deserto, perto de uma linha de trem, e ali ela e a sua mãe enterrou a sua Bíblia. Passado-se algum tempo, os governantes mudaram, a China ficou mais acessível às religiões, principalmente ao cristianismo, e ela e sua mãe tiveram o privilégio de voltar lá, aonde estava aquela Bíblia, e trazer de volta para casa. E ela disse que todas as vezes que a mãe dela se debruçava na palavra, ela via as lágrimas dos olhos de sua mãe. E eu fico pensando quanto isso impactou a vida daquela jovem, espiritualmente falando, e o quanto impactou a história de vida dessa jovem do nome difícil, Lan Xin. E por que eu estou trazendo isso para vocês no dia de hoje? Eu não sei se todos sabem, mas hoje se comemora o dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro. Dezembro é o domingo que nós comemoramos os dias da Bíblia no nosso país. E assim como essa jovem, assim como a China vive hoje, nós temos diversas Bíblias, e aqueles que gostam de uma boa leitura têm aí muitas versões, muitos comentários bíblicos, e temos aí à nossa disposição Bíblia online, Bíblia no Google, Bíblia de estudo, Bíblia de mulher de oração, Bíblia de pregador, Bíblia de ministro. E se precisar de Bíblia, está ao nosso alcance. E apesar de vivermos em um país que temos liberdade para comprar e vender Bíblias, as pessoas estão andando cada vez mais distante da palavra de Deus. Quanto mais liberdade temos, as pessoas, no contexto geral, têm se distanciado cada vez mais da busca do conhecimento, da compreensão, do entendimento da Escritura Sagrada. E por que não dizer que caminham a passos mais largos ainda da prática dos princípios e dos valores bíblicos a nós revelados. As pessoas têm se distanciado cada vez mais das Escrituras Sagradas, e principalmente da prática e dos princípios revelados na Escritura Sagrada. Amados irmãos, eu confesso a vocês que depois de Deus dar essa palavra a Moisés, uma revelação da vontade dele, dos seus valores, daquilo que ele tinha proposto para a nação de Israel, ele fala dos benefícios da obediência no capítulo 11 do livro de Deuteronômio, que é o texto que nós lemos, e ele desafia que Moisés ensine as pessoas, para que as pessoas pudessem ensinar os filhos a gravarem, a proposta é que vocês coloquem em lugares que vocês vejam, que vocês saibam de cabeça. Hoje eu conversava com a Milena está preparando para o batismo, e eu dizia para a Milena, é importante que, como cristão que nós somos, nós tenhamos um contato com a palavra. Por quê? Porque a palavra é a revelação que Deus faz de si mesmo à humanidade. Quando eu me distancio da palavra, eu me distancio da revelação de Deus.
E quando eu não conheço a revelação de Deus, automaticamente eu não conheço os valores e os propósitos de Deus. E aí eu fiz algumas perguntas para a Milena, nós estávamos conversando, foi um papo bom, né, Milena? E muitas coisas nós sabemos, porque nós vamos aprendendo na igreja, mas às vezes nós não sabemos se a Bíblia fala disso ou se não fala. Talvez o pastor um dia já disse que fala, mas se alguém disser para você, querido, você está fundamentado no que para dizer isso para mim? No que você está fundamentado para dizer que o homem precisa crer em Jesus para ser salvo? Me dá alguma coisa da sua Bíblia. Tem gente que vai ficar apavorado, não é? Oi, aonde? Está aqui, mas aonde? Não sei. E hoje é tempo de nós pensarmos, irmãos, sobre essa responsabilidade, sobre a importância de nós lermos a palavra de Deus, a importância de nós entendermos o que Deus quer para nós. E o tema proposto por essa igreja é de se tornar uma igreja saudável. O tema trabalhado durante esse ano, falado algumas vezes. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão: se a Bíblia não for o nosso ponto inicial, não for a nossa base, se nós não tivermos um contato com a palavra, se nós não tivermos uma intimidade com essa palavra, e deixar que esta palavra produza em nós todas as ações e todas as reações, nós nunca seremos uma igreja saudável. Vou repetir isso para você. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Se todas as suas ações e reações não forem fundamentadas naquilo que Deus espera de mim e de você, nós nunca seremos uma igreja saudável. Porque o princípio de uma igreja saudável é submissão à vontade plena de Deus, que está revelada nas Escrituras Sagradas. Abram suas Bíblias, livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Nós precisamos nos aproximar da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus na linguagem humana. A Bíblia é a palavra de Deus na língua dos homens. É quando Deus se faz conhecer a humanidade através da revelação da sua palavra. Eu quero que alguém leia esse texto para mim, na voz que todos ouçam. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Quem pode ler esse texto para mim? Amém? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, tudo que nós temos em mãos a respeito de Deus, Ele ao longo da história inspirou homens para que esses homens, sendo instrumento dele, revelasse a sua vontade a mim e a você. Todas as vezes que a igreja se afasta da Escritura Sagrada, todas as vezes que o homem se afasta da palavra de Deus, o homem está se afastando da vontade plena de Deus. Uma família que não tem como base a Escritura Sagrada não será uma família saudável. Porque a saúde espiritual está em alimentar-se da palavra. Porque ela é o quê? Inspirada por Deus, útil para o ensino. O que você ensina no seu lar, o que você ensina como pai, como mãe, e não ensina apenas de palavras, porque é muito importante a gente destacar isso.
Quando nós falamos de ensino, nós não falamos apenas do ensino teórico, que eu digo o que fazer, mas é um ensino que se dá no fazer discípulo, do andar como ele andou, e fazer com que as pessoas andem como eu ando, porque sou imitador dele. Um ensino que se dá na prática de vida. Essa palavra me conduz a uma prática de vida que produz ensinamento. Talvez eu possa dizer para vocês, talvez não, eu posso afirmar para vocês que, apesar de eu ter crescido dentro de uma igreja batista, passado por todas as classes de escola bíblica dominical, passado por classes de adolescentes, juniores e outros aí das nossas escolas bíblicas, apesar de eu ter feito 4 anos de teologia, o maior ensinamento que eu tenho para a minha vida é eu poder olhar e seguir os passos daquela pessoa que me educou dentro do meu lar, debaixo de todos os valores que a Bíblia revela para a humanidade. E não com palavras, mas com ações. Não com palavra, mas com práticas de vida cristã. É preciso que a igreja se aproxime da palavra de Deus, ensinando, aonde o texto de Deuteronômio diz, aonde que eu começo ensinando a palavra? O texto diz o quê? Em casa, sentado à mesa. Primeiro aí, né? Sentado à mesa. Vamos falar sério, igreja? Está difícil juntar essa turma na mesa, não está? Está difícil. Está difícil juntar a mesa. Mas sabe, quando eu li a história dessa jovem chilena que eu já contei para vocês, talvez muitas vezes a mãe daquela jovem tentou sentar com ela à mesa e não conseguiu, mas ela deixou uma marca na vida da filha, porque a filha contemplou que as suas ações estavam pautadas em se debruçar, em se investir tempo na palavra de Deus. Às vezes nós falamos, filho, você precisa ler a Bíblia, você precisa buscar o Senhor. Meu filho nunca viu lendo a Bíblia. Filho, você precisa orar. Meu filho nunca viu orar. Eu sou agente secreto de Deus. Eu leio a Bíblia quando ninguém vê e oro quando ninguém vê. O texto está dizendo, crave isso nos umbrais das casas, para que as pessoas percebam esta palavra. Querido, o texto de 2 Timóteo, ele diz que a palavra é para a correção, é para a educação na justiça de Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para quê? Toda boa obra. E toda boa obra em todo sentido da vida humana. Tudo que você faz, toda boa ação, precisa estar aperfeiçoada na revelação de Deus, que é a palavra. Quando eu estudo, quando eu faço uma boa prova, é porque eu entendo que eu sou comprometido com aquilo que faço. Quando eu sou comprometido no meu trabalho, é porque a palavra me conduz a isso. Quando eu amo, quando eu perdoo, quando eu sou grato, é porque a palavra me direciona a isso. Abram suas Bíblias no livro de João 8:32. E alguém abre para mim João 17, verso 17. Precisamos dessa palavra, porque ela é a linguagem de Deus, é a voz de Deus, uma linguagem humana. Não seremos saudáveis sem essa palavra, porque de acordo com o texto que nós leremos, é esta palavra que produz em nós toda obra de libertação. Alguém lê para mim João 8:32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Toda libertação vem da palavra. As pessoas estão andando acorrentadas,
As pessoas estão vivendo oprimidas, as pessoas estão vivendo tristes, as pessoas estão vivendo dominadas por muitas coisas. Somos acorrentados por angústia, por sofrimento de mágoa, somos acorrentados por coisas que dominam a nossa vida financeira, somos atormentados por questões familiares, mas se nós levarmos os nossos lares, as nossas famílias, para se submeterem a esta palavra, Jesus está dizendo, esta palavra produzirá em vocês libertação, e ela dará a vocês o que o Espírito produz à igreja, paz, alegria no Espírito Santo. Esta verdade está sendo dita em João 17, que esta verdade é o quê? Leia para mim João 17. Santifica-te em quê? A palavra, a verdade. E a tua palavra é essa verdade. Uma igreja será saudável, uma família será saudável, você será saudável quando você entender que esta é a palavra de Deus para a tua vida e que esta palavra produz libertação e produz toda obra de santificação na sua vida. Toda obra de santidade, toda obra de separação, de fazer com que você viva cada vez mais próximo de Deus. Amados irmãos, eu quero dizer uma coisa, eu não tenho dúvida que os grandes conflitos que a humanidade vive hoje, é porque ela tem caminhado longe da revelação de Deus. Todos os conflitos é porque temos caminhado longe da revelação de Deus. No texto do capítulo 11, quando Moisés está dizendo, ensine essa palavra, pregue esta palavra, cele esta palavra, ele está dizendo isso, porque Deus havia dito, que essa palavra conduziria-nos para as suas promessas, conduziria-nos para o seu plano perfeito, para a sua vontade, para o seu querer, para as nossas vidas. Nós não podemos abrir mão dessa palavra, nós só seremos saudáveis. Veja o capítulo 119 de Salmo, versículo 105, o que diz o texto? Alguém leia para mim, 119, verso 105. Você vai descobrir o que essa palavra produz na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Leia para mim, 119, versículo 105. É ela que dá direção, é ela que ilumina os meus passos, é ela que me faz andar em caminhos certos, é ela que me faz viver em segurança, é ela que me faz caminhar certo, que a minha vitória está garantida em Cristo Jesus. Queridos, amados, como é que está? Um dia em que se comemora a Bíblia, dia da Bíblia, em um país em que temos tanta liberdade. Na minha Bíblia, lá em casa eu tenho umas 5 Bíblias, eu tenho comentário bíblico, meu celular eu tenho umas 2 versões de Bíblia, e tem Bíblia espalhada. No meu gabinete tem umas 20 que os irmãos deixam lá. Se eu quiser orar, esquecem lá, né? Não levam para casa, e não levam porque tem outra em casa, eu espero, eu oro por isso, né, Dionisio? E se a sua Bíblia está lá comigo, você tem a outra lá, porque você não ficaria tanto tempo sem se alimentar, né? E se você está, eu quero despertar você para que você está à beira de uma morte, por falta de alimentação espiritual.
Mas é importante nesse dia de hoje pararmos um pouquinho e, sem ter que fazer um discurso profundamente teológico, para fazer uma pergunta: como é que está a palavra dentro da sua vida? Eu nem vou dizer dentro da tua casa, porque quando nós falamos dentro da tua casa, nós olhamos para o todo, né? Mas eu quero falar dentro da tua vida. Como é que está a palavra? O que essa palavra tem produzido em você? Vamos lá para Deuteronômio 11. De volta. E eu quero lembrar a você que quando nós nos submetemos a essa palavra, nós nos tornamos uma igreja saudável, porque nela contém as promessas de Deus para as nossas vidas. Capítulo 11, verso 8. Guardem, pois, todos os meus mandamentos que hoje vos ordeno, para que vocês sejam fortes. Guardem os ensinamentos da palavra que eu vos ordeno, para que vocês sejam fortes. Uma igreja saudável é uma igreja forte. Porque a terra que passa a possuir não é, versículo 9. Para que prolongue os seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos vossos pais, sobre sua descendência, terra que emana leite e mel. Aqui está uma promessa de longevidade, durabilidade. Uma igreja saudável é uma igreja com durabilidade, de longevidade, que experimenta das bênçãos, das promessas. E eu tenho louvado a Deus, eu tenho dito isso em muitos lares que eu tenho ido. O Salmo 128 diz que o homem que confia no Senhor, que coloca nele os seus caminhos, viverá para ver a paz sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Isso é promessa de longevidade, que está para aqueles que se submetem à palavra. Porque o texto diz: guarde, pois, todos esses mandamentos que hoje vos ordeno, para que prolongues os seus dias na terra. Do verso 12, ou do 11 ao 14, você vai ver que tem uma palavra de prosperidade para aqueles que se submetem a essa palavra. Vocês viverão de maneira plena, vocês irão experimentar das minhas promessas de bênção para a vida de vocês. Vocês serão bem-aventurados, vocês darão frutos na estação própria, e os frutos de vocês são frutos que não se perderão. Versículo 25. Vocês serão saudáveis, porque vocês se tornarão vitoriosos. O inimigo nunca vai prevalecer contra vocês. Vou repetir uma coisa para você, irmão, presta atenção. Quando nós nos aproximamos da palavra, nós nos tornamos vitoriosos, porque os nossos inimigos nunca prevalecerão contra nós. E eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Eu quero despertar você, para que você leve isso para a sua vida. Irmãos, eu tenho pensado que ainda existe alguns países de portas fechadas para o cristianismo, em que a Bíblia não pode circular. E às vezes parece que nós vivemos toda essa liberdade, né, de culto, de expressão religiosa, mas ao mesmo tempo eu tenho percebido que muitas são as perseguições que nós enfrentamos hoje, para que a Bíblia não seja lida dentro dos nossos lares. Muitas são as perseguições, presta atenção que eu vou dizer para vocês. Muitas são as perseguições que nós sofremos hoje, para que nós não lemos a Bíblia em nossos lares. E muitos de nós, na sua maioria, têm se rendido a essas perseguições, porque não conseguem mais abrirem as suas Bíblias, porque a internet, o WhatsApp,
o Facebook, a agenda do trabalho, a agenda da faculdade, a agenda com o namorado, a agenda do final de semana, não permite que eu tenha tempo para a palavra. E nós estamos rendidos a essas perseguições. Querido, isso preocupa o meu coração. Porque se nós não acordarmos, nós morreremos. Nós morreremos. Porque é essa palavra que move a minha vida, e precisa ser essa palavra que move a sua vida. Porque quando nós saímos de perto dela, nós seremos governados pelo nosso homem, pelo homem pecaminoso que existe dentro de nós. E esse homem nos leva cada vez mais para distante da presença de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Baixe sua cabeça e fale com Deus essa manhã. Pai, que esse não seja um dia de comemorações daquilo que nós não temos vivido, mas que seja um dia de reflexão, Pai, da minha vida como líder, da vida de cada líder dessa igreja, da vida de cada pai, de cada mãe, de cada filho, Deus, que se diz cristão. Ah, Pai, nos faz, ó Deus, nos faz viver, ó Pai, de forma que a palavra seja vista em nós, de forma que as palavras sejam vistas nos nossos lares. Faça-nos viver, ó Deus, de forma que a palavra seja vista dentro da tua igreja, em todas as partes em que esse corpo se divide como membro. Que a palavra seja vista, Jesus, nas pequenas ações de cada um de nós. Que a palavra seja revelada todo o tempo, em todo momento. E que nós possamos, ó Pai, nos permitir ser confrontado com essa palavra. E que ela nos santifique, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo. Que ela produza avivamento no meio da Tua igreja, Pai. Que ela produza transformação, Jesus. Que ela produza cura. Que ela produza libertação. Que ela produza intimidade contigo, Pai. Que ela produza sabedoria, meu Deus. Que ela produza dentro de nós, ó Pai, a obra da salvação, Deus. Que ela produza em nós, ó Deus, pessoas melhores. Pessoas que refletem a Tua imagem. Pessoas que parecem contigo, Pai. Que nós sejamos mais parecidos com o Senhor, pela palavra que o Senhor nos deu, por este manual tão precioso, Pai. E que o Senhor nos ajude, Pai, levar essa palavra tão importante aos corações daqueles que ainda não receberam, Pai. Que estão tão cativos pela obra do pecado, estão tão cativos pela religiosidade, Pai, estão tão cativos pelo secularismo. E nós temos, ó Deus, em nossas mãos esta palavra que nos liberta, que nos cura, que nos transforma. Ó Deus, nos desperte, Pai, para que sejamos um povo separados para o louvor da Tua glória. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.